Hoje o nosso recorte é sobre o respeito, analfabetismo funcional e respeito ou desrespeito. Não há nenhum exagero em afirmar que o analfabetismo funcional é praticamente contido na dimensão do desrespeito, em múltiplos níveis. Tá? Vamos começar a decompor isso e vamos invocar coisas que a gente já tratou em lives anteriores. O analfabeto funcional, ele não alcança a objetividade. Ele está longe da objetividade. Ele tem uma postura evasiva, tá? Ele é acuado, defensivo. Quando ele briga, ele faz uma luta de medo. Ele não faz uma luta por deliberação, uma luta por interesses decididos, com propósitos estabelecidos, etc. Tá? E ele não tem por quê? Porque ele nunca vai poder ter objetividade. Aquilo que se passa nele determina-lhe. Aquilo que se passa nele afetivamente, seja de um afeto bruto não elaborado, seja de uma exasperação imaginativa, que é muito comum, muito comum. É muito difícil a gente achar quem não é analfabeto funcional atualmente. Logo, também é muito difícil achar quem não tem imaginação exasperada. As pessoas estão à flor da pele, com imaginários. Você pode pegar a direita, acha que imagina, não é nem acha, ela imagina que ela tem o monopólio da bondade, que o esquerdo tem o monopólio da maldade e vice-versa. Mas isso é imaginário, gente. Não tem objetividade nenhuma, tá? Nenhuma. Por que a gente tem que construir uma objetividade sobre as coisas? Porque a vida é objetiva, a vida boa, a vida inteligente, tá? Há uma objetividade sobre nós, que nós temos que alcançar. Parece um paradoxo, em algum sentido superficial até é. Nós temos que nos dissipar de subjetividades, tá? Para alcançarmos objetividades nós mesmos, sobre nós mesmos, autoconhecimento. Nós nos descobrimos. O pouco que a gente faz de nós é uma criação. E esse pouco pode ser alcançado só depois da descoberta. Descubro-me quem eu sou. E em cima disso eu posso elaborar alguma coisa. O respeito é absolutamente primo, irmão gêmeo da objetividade. Sim. Primeiro, para você respeitar uma coisa ou alguém, você tem que tomar essa coisa ou esse alguém absolutamente pelo que essa coisa ou esse alguém é. E o ser é um limite. O reconhecimento objetivo de algo é o estabelecimento dos limites desse algo. A objetividade é um limite. A porta me objeta. Ela põe um limite no que eu posso. Respeitar os outros é respeitar um limite objetivo deles. Porque é assim. Respeitar a mim é ver o meu limite. O analfabeto funcional, e que tantas vezes eu estabeleço aqui como tendo um psiquismo de masoquista, ele não se respeita. Sim. O masoquista é aquele camarada que não se exige respeito. Ele tem uma subjetividade doente. Ele tem uma subjetividade de dependência, de mendicância, de vínculo, até um ponto que ele pode inclusive apanhar, ser humilhado, mas ele reforça o vínculo. Isso é um desrespeito primeiro dele com ele mesmo, porque ele tem potenciais, ele tem limites maiores do que aquele em que ele se estabelece. Acima de tudo, o masoca é um autodesrespeitador. Acima de tudo, o analfabeto funcional, na vasta maioria das vezes, também é um autodesrespeitador. Pela própria questão que ele não respeita a inteligência que ele tem. É necessário dividir duas coisas. Nós temos que ter alguma reserva
com o deficiente neurológico. Ah, o camarada sofre de autismo. O camarada sofre de uma dislexia extrema. Ah, o camarada tem uma lesão cerebral. Esse camarada é um deficiente neurológico. Ele tem um limite, inclusive de aparato biológico, para o desenvolvimento da inteligência. A inteligência tem um pé de desenvolvimento biológico, o outro pezão na dimensão espiritual. Mas é de uma articulação que hoje se sabe muito bem, cerebral, no cérebro até de disposição do circuito da plasticidade cerebral e ao alcance dos produtos espirituais devidos. Se a pessoa tem um problema neurológico, é um limite que você tem que respeitar. Ponto. Agora, não é o caso do limite objetivo neurológico e a pessoa não se desenvolve, seja intelectualmente, seja psiquicamente, afetivamente, etc. Você está diante do que se chama deficiência mental. Isso em termos precisos. No sentido vulgar, nós chamamos deficiente mental o que é neurológico. E como que o que não é como se um fosse o outro. O neurológico é uma coisa muito precisa, gente. O mental, o cara tem potência cerebral, tem potência de afeto, mas fica ali. É o masoca que tem a chave do cadeado. Mas ele entrega a chave do cadeado para o gosto dele. Esse cara, primeiro, ele se desrespeita. Porque ele tem toda a potência de pegar a chave e abrir o cadeado. É um respeito para consigo. Se você não desenvolve a sua inteligência, você não tem possibilidade de cogitar na sua liberdade. O máximo da liberdade é o autodidatismo. O autodidata é livre, porque ele inclusive tem condições de escolher as instruções dele, sintetizar as instruções dele, e etc. Independente dos outros. O autodidata não quer dizer que tem que sair dos outros, mas ele sabe filtrar. Ele sabe que ele filtra, ele sabe que ele sintetiza, e etc. O paralelo disso no psiquismo é a autonomia. A pessoa tem uma autonomia psíquica. Ah, você não gosta de mim? Ok, um abraço, eu vou embora. O analfabeto funcional, ele não interpreta um texto, porque ele precisa que o outro interprete para ele. Às vezes ele sabe uma boa interpretação daquele texto, mas ele precisa ser validado, precisa ser validado, precisa ser validado. É o vínculo, é o chefe, é o patrão, é o professor. Ah, ele não vai por si. Ele não se respeita. Diminui a objetividade sobre ele, que no mais das vezes, objetivamente, ele tem muito mais potência, muito mais faculdades do que ele usa, ok? E vai levando a vida dissociando a personalidade dele. Sempre que você não desenvolve seu potencial, você precisa de um subterfúgio para mentir para você mesmo. Isso aqui que é, eu devia ter feito tal coisa, mas é porque isso. Então, cara, uma narrativa expiatória. É assim que funciona, não tem jeito. Se você não fez a entrega absoluta dos seus potenciais, da sua vocação, você está arrumando subterfúgio para enganar primeiro você mesmo, que você não pôde crescer. Tá? Então você primeiro não tem respeito consigo. O pessoal acha muito que o masoquista é um coitadinho e que o sádico é um maldosão. Porque do ponto de vista de aparência, um bate e o outro apanha. Ok, é mesmo. Mas do ponto de vista psíquico, ambos são masoca. Porque ambos dependem do vínculo. Quando o cara não se respeita, necessariamente, não vou dizer necessariamente, é muito provavelmente, vai escapar um desrespeito, vai ser transferido esse desrespeito para fora, tá? Mas não tem a menor dúvida.
Isso aí você aposta em 99% das vezes vai acertar. Vai ter um caso ou outro, talvez não, mas 99% das vezes vai acertar. O cara vai desenvolver uma revolta, vai desenvolver um ressentimento. O recalque, por quê? Porque ele vai perdendo objetividade. Na medida em que você vai se dessensibilizando com o desrespeito para consigo, tá? A sua sensibilidade vai alterando. Se o camarada numa relação afetiva vai tomando patada, mas ele vai acomodando, vai criando narrativas que vão justificando o injustificável, ele fica ali, tem uma disposição de desrespeito dele, porque ele não se opõe com outra coisa. Isso vai para a inteligência. Porque a inteligência bem desenvolvida, ela estabelece uma maior lucidez sobre a objetividade das coisas e como você respeita as coisas. E isso chama postura de humildade. Ah, mas está vendo os arrogantes, os rebeldes sem causa, os soberbos, universitário bradando que ele tem a solução do mundo. Isso é soberba, hein? Isso é uma puta manifestação de impotência. Isso é uma imensa manifestação de desrespeito contra si, que está fazendo papel de palhaço. Está fazendo papel de palhaço, em vez de estudar objetivamente, mas quer ter ardor. O ardor é um descontrole de nós sobre nós mesmos. É nesse nível de coisa de quem está falando. E aí não tem jeito, tá? O desrespeito multiplica. Tá? É muito difícil, mas o caminho é estabelecer primeiro um autorrespeito. Às vezes o autorrespeito até se perdoar também, entendeu? Mas não é se ressentir, remoer e etc. Tá? Se perdoar, exigir limites, porque intelectualmente compreender a realidade do ser, tá? A realidade, tá? É estabelecer os limites dela, ver os movimentos de cada coisa, ver as aptidões de cada coisa, o que chega de cada coisa, etc. Isso é uma postura geral de humildade, né? Então o que ocorre? O analfabeto funcional aceita ser desrespeitado, porque ele aceita ser desrespeitado e desrespeitar outros. Fala qualquer coisa, porque ele não tem comprometimento, que você dá uma coisa para ele tem que entender inteligentemente. Ele passa qualquer coisa para frente. Você pergunta uma coisa para analfabeto funcional, ele não sabe a resposta, ele inventa. Olha lá, fala qualquer bosta. Desculpem a expressão chula, mas é isso aí mesmo. O cara não sabe e ele fala. Isso já é um desrespeito com quem eu vi. Fui ao banco fazer uma operação X. Ia fazer uma operação X, no dia seguinte eu não ia estar lá. Conversei com a gerente do banco. Posso mandar um procurador? A mulher me fala, claro que pode, mas tem que ser o modelo do banco. A mulher me dá a procuração que é o modelo do banco. Ok, dia seguinte eu fui viajar, meu procurador, em posse da procuração que eu assinei no modelo do banco, me ligar, não pode fazer procuração. Eu falei, chama a fulana lá, e ela que não, ela que não deixa eu fazer. Eu falei, como assim? Peguei a procuração dela, ligo para a criatura, não, essa criança não entendeu. O senhor pode sim mandar um procurador. Pode o procurador assinar, mas o senhor tem que assinar junto. Sabe? Esse tipo de coisa é um desrespeito comigo. Isso chama desrespeito comigo. Obviamente eu xinguei, bradei, reclamei, fiz um monte de coisa. Aí a ideia é que ela acha que eu a desrespeitei. E não é que eu fui desrespeitado de ouvir esse lixo de coisa de uma gerente do banco, cuja função é estar lá para me orientar a fazer as operações. O analfabeto funcional, ele desrespeita se ele não progride. Tá? 1. 2. E ele vai desrespeitar as outras pessoas, gente. É que a gente acostumou a esse desrespeito generalizado, a gente acostumou a desqualificar quem exige interlocução, que com quem fala sabe o que esteja falando. É esse tipo de questão. Mas enfim, então não dá para você dissociar dimensão da inteligência de dimensão moral, de atitude moral perante a liberdade. Não dá. Toda a tradição grega, Paideia, Platão, Aristóteles, os latinos, Agostinho e os demais medievais fazem essa marcação, essa questão de uma separação, de um suposto cognitivo separado
da atitude moral, que é no limite uma atitude perante a liberdade de bastar-se. Essa coisa é muito recente, e enfim, os frutos estão aí, né? Entendeu? A prova da inviabilidade dessa separação está manifesta, entendendo? Se julgar a árvore pelos frutos. Então o respeito tem que ser cultivado. Aí vamos enfrentar uma coisa, o desrespeito escolar. Escola é um ambiente de desrespeito, gente. Os limites das pessoas. Se chega um professor, olha aqui, é um monte de professor com quem eu interajo aqui. Um monte de professor que eu interajo. São desrespeitados do começo até o fim, gente. E há toda uma problemática de não permitir o respeito. O que se faz? Dizer o que tem que ser. Não estou dizendo em termos funcionais, estou dizendo em termos essenciais. Se você é desrespeitado em qualquer dimensão da vida, qualquer dimensão da vida, mas é absolutamente qualquer, tem que fazer. Tem que tirar a sandália, bater, tirar o pó e virar as costas. Isso inclusive é o que você tem que fazer por amor. Por amor a quem te desrespeita, você tem que pôr um limite nele, para dizer, você invadiu o meu limite. E isso faz mal para você, porque senão você vai estar achando que isso é normal, que isso é possível. Pode seguir toda a tradição socrática, que vai dizer que não punir, não corrigir, não pôr o limite, é a maior injustiça que você pode fazer contra o injusto. O injusto invadiu o que não podia invadir, você não repreendeu. Vai ver isso dentro do ambiente escolar, a luta, a dificuldade de professor falar com o aluno, objetivamente, sobre as coisas. É um problemaço que chega aqui, de assim, mas expulsa. Tem que expulsar, se é o caso de expulsar, mas daí o professor expulsa a instituição, a organização educacional, mas porque, veja, etc. Tem uma parcimônia indevida, etc. Ou eu tenho um critério muito claro na minha advocacia. O cliente me desrespeitou, eu falo, olha, eu agradeço aí, tá? Um abraço, fica bem, tuas pastas estão aqui, teu dinheiro vai ser devolvido e se retira. Casa da crítica, as rixas, as ofensas, vem direto, gente. Que eu recebo aqui de ofensa, desliga e falo, ó, boa sorte. Mas você tem que se retirar. Você não pode manter o desrespeito. A se manter no desrespeito, você degenera em atitude, degenera em inteligência, você e a pessoa com quem está interagindo com você. Se eu fosse professor, é muito difícil a cultura de professor, é muito difícil o ambiente deles. Mas a vida é a vida, gente. Você é desrespeitado numa sala de aula. Pode ser desrespeitado numa sala de aula, pode ser desrespeitado numa sala de reunião de pais. Vamos fazer uma reunião, um monte de pais. 90% vai estar no celular, hein? Se você vai estabelecer uma interlocução, a pessoa não para, olha para você, fala exatamente sobre o que está falando. O assunto tem começo, meio, fim, tem progressão ordenada. Se isso não se realiza, é uma interlocução de desrespeito. Eu aplico aqui na minha advocacia coisas muito tranquilas. E o pessoal acha um pânico. Mas você vai pôr limite no cliente? É óbvio. Mas é óbvio. Se você não pusesse esse desrespeito, é que criou a concessão fatal e viu, entendeu? Mas tem que fazer isso se um professor chega numa sala de aula e a gazua está generalizada além do razoável. Retira. Tem uma obrigação consigo. Acontece que os professores, tem uma estrutura burocrática em cima. Peita. Vai parar na justiça. Falou, olha, então os senhores me demitam por justa causa, deu um motivo, vou abrir processo. Eu vou abrir processo. Mas a questão é objetiva. Você vai falar com alguém que diz, tem que retirar. Inclusive nos casos extremos de amor. O amoroso, muito amoroso, pode se submeter a muito desrespeito em favor do amado. Perante terceiros. Nunca perante o amado. Eu vim trazer amor para você, tá? É amor. É meu e eu tô dando para você isso aqui.
Você me desrespeita, eu retiro o meu amor e levo para outro lugar. Mas o desrespeito não é aceitável. É uma violação da regra do amor, para consigo, inclusive com o interlocutor. Agora, eu aceitar até ser humilhado por aquele, por causa desse, pode até ser outra coisa. Mas agora, perante o amado, não pode existir. Se você tem uma relação de professor, uma relação de autoridade de ensino, que você vai ensinar, se for pai, o pai não pode aceitar o desrespeito do filho, de forma nenhuma. Hein? Fala, olha, então eu só sou teu pai, tá? Não sou teu sábio, não sou teu mazoca. A porta tá ali. É assim que funciona. Se assim não funcionar, viola-se a regra do respeito, viola-se a regra da inteligência, que é a objetividade e o limite, e a humildade devida. Como saber se eu sou ou não analfabeto funcional? Às vezes é muito fácil de saber, às vezes não. Eu costumo, em 2, 3 frases, a estrutura frasal de alguém é muito relevante. Eu estou há muitos anos estudando esse assunto. A articulação da sintaxe me conta muito, gente, muito. Toda a estrutura de que a pessoa, pela qual a pessoa vê, se tem anacoluto, se não tem anacoluto, se tem ordenação, coordenação e etc. Isso é um nível mais profundo, tá? Mas o melhor jeito de você ver, a maior parte dos casos de analfabetismo funcional é por causa de embaraço psíquico. A forma mais fácil de identificar analfabetos funcionais é uma desordem nas relações de autoridade. A pessoa tem postura servil. E aí fica meio fácil você achar. Primeiro nível, ela tem problemas de percepção objetiva. A caneta está aqui, ele não olha, ele olha para você. Isso já é uma questão de falta de objetividade da percepção e dependência afetiva de você. Ele quer te agradar. Mais do que dizer se a caneta está ali ou não. Esse é o primeiro jeito de saber o cara é analfabeto funcional ou não. Ele é idiota. Idios, fechado em si. Aí tem a expressão como ofensa, mas o termo de idiotia é isso. A segunda questão, segunda forma muito eficaz, que é a da imbecilidade. Tá? A imbecilidade, ele pega tudo literalmente, muito literal, mas é absolutamente literal. É o analfabeto funcional. Tá? Essas são mais fáceis, tá? De você perceber. Isso é cognitivo, mas é um efeito do psíquico, que é uma desordem da relação de autoridade, onde vai ter o problema do respeito que a gente está falando. Se você tem autorrespeito, você vai ter, provavelmente, manifestamente provável, você vai progredir. A maior obstáculo à progressão é a falta de autorrespeito. Isso mesmo. Ah, o cara tá 10, 20, 30, 40 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, os mesmos vínculos, a mesma mentalidade, tá no rotinão absoluto, até as piadinhas do cara são as mesmas. Esse cara não se respeita, ele não progride. O respeito, o primeiro jeito de você saber se você está cuidando do seu respeito é se há uma expansão. Porque uma progressão. Porque os nossos potenciais objetivos é para progressão. Então, se você não consegue mapear as suas progressões em tudo, mas eu compreendo melhor certas coisas, eu não compreendo melhor outras coisas, eu achava isso sobre uma coisa, agora eu mudei, fiz um processo de substituição de crença. Tudo isso é um jeito objetivo de você falar para você, eu estou me respeitando, não. Se passa o tempo, você está psicicamente pior, ou igual, pelo menos, você está igual, é pior, é que só não aparece. Psicicamente, cognitivamente, afetivamente e etc. Aí você tem que ver que objetivamente você está se desrespeitando. Porque o princípio da bondade, o princípio da vida boa, o princípio da inteligência é a progressão. Isso é objetivo.
Não progrediu. Não me diga. Você está numa relação amorosa, íntima, há tanto tempo, tudo bem, mas o que você faz nessa relação? Não, é companheiro, não é? O que vocês produzem? Não, a gente vai no cinema, tem prática sexual, faz passeio, tudo bem, mas o que você produz? Não, nem entende a pergunta. Não, eu ganho tanto, ela ganha tanto, eu pago aluguel, ela paga o condomínio. Não tem progressão, gente. Não tem progressão, nem entendeu a pergunta. Nem entendeu a pergunta. Então, assim, falando num sentido muito amplo, imensamente amplo, a tão só não progressão é uma castração de desrespeito. Bom. E assim, isso em grau muito. Agora vai ter milhares de casos que você vai ver. Você sabe dizer não? Você pode pôr o limite em alguém? Eu fosse professor, chegar num lugar que tem gasoa, que caneco, eu levanto e vou embora. Como eu faço com o cliente. Como eu faço com o cliente na advocacia. O cara está me pagando direto, vincula comigo. Eu não sou funcionário de uma instituição, mas o cara vem pagar para mim. Mas eu pago. Eu falo, olha, um abraço. Eu tenho uma frase feita aqui para clientes da advocacia que vêm me desrespeitar. Meus clientes, do modo geral, são muito ricos. E o rico tem uma pretensão, uma inclinação maior para soberba. Então ele acha que ele paga para tudo. Entendeu? Então, assim, eu que estou pagando. Eu falo, olha, quando o cara me fala eu que estou pagando, você tá entendendo? Ele acha que tem um vínculo com ele. Ele não entende que eu posso ser bom advogado, e só posso ser bom advogado quando eu não tenho vínculo com ele. Eu tenho vínculo com o direito. Eu me ocupo dos direitos dele, mas não com a pessoa dele. Entendeu? Ponto. Mas isso é muito difícil para as pessoas entenderem, porque está todo mundo acostumado a desrespeitar e ser desrespeitado. Entendeu? Aí o cara, eu estou pagando. Eu tenho a resposta pronta, é chula, mas vou dizer aqui, enfim, só deve ter maiores de 18. Aqui eu falo, olha, faz o seguinte, cara. Você paga puta, porque ela se desrespeita, tá? E você tem uma sensação de poder. Só que aqui ela vai fingir que tem orgasmo com você. Vai te fingir que é um amor de verdade. Você quer me maltratar aqui, quer que eu fique fazendo coisa que eu tenha deferência, reverência a você? Aqui é advocacia, não é putaria. Tem que dar uma paulada no cara assim. Mas você enquadra. Não resolveu, você falou um abraço, tá aqui as pastas, boa sorte e vai embora. Eu não vejo ninguém me convenceu até hoje que se um professor numa sala de aula é desrespeitado, ele tem que levantar e ir embora. Como ninguém me convence até hoje que um analfabeto funcional que recebe um diploma, ele está recebendo um desrespeito, está validando um cara que ele não é, está roubando. Por mais que esse analfabeto funcional tenha grande parte da responsabilidade, você está validando, você está roubando a verdade. Você é analfabeto, você não pode dar um certificado. Eu não vou dar. Bom, se há um professor, se há alguma autoridade, se há alguém que tem atitude, vai falar, olha, eu não posso te dar um diploma. O senhor não sabe o conteúdo, não sabe se quer ler e escrever. Não sabe se quer ler e escrever. Que chega de advogado aqui para mim que não sabe escrever. Não é que o cara tem deficiência de cultura jurídica. Não sabe escrever. Ele significa que está falando de coisa, entendeu? Então ele foi desrespeitado numa troca sucessiva. Que vem pra cá. Eu falo, vai pra lá. Exato, gente. Essa é a situação. Mas então se exigir respeito, eu vou estabelecer guerra com o mundo inteiro? Vai. Só porque você está falando, se você falar comigo, presta atenção no que você está falando, porque se você for falar coisas que você não sabe o que está falando, cala tua boca, porque eu vou levar como desrespeito. Nossa senhora, isso é uma ofensa para as pessoas ficam ofendidas. E o cara quer que eu tinha uma empresa de informática, trabalhava no escritório. E vinha às vezes os técnicos lá, então, eu perguntava para o técnico, o que o senhor vai fazer no computador, geralmente? Não, porque a gente... Não, eu perguntei o que vai ser feito. Qual é o problema? O senhor não sabe o que vai fazer? Por favor, vá embora. Mas é porque eu preciso ver, a gente vai ver... Não. Vai ver, o senhor descubra o que vai ser feito, depois o senhor me conta e aí o senhor faz. Aí começou a ter um problema, o dono da firma me ligou, falando que os técnicos dele não queriam mais me atender.
porque eu exigia que as pessoas soubessem o que estavam fazendo. O cara vem na minha empresa mexer nos meus equipamentos, e eu exijo que o cara me diga exatamente o que ele vai fazer. Exatamente porque eu não aceito um profissional que trabalhe apenas e apenas por tentativa e erro. Se eu contrato um profissional, eu tenho que aceitar, e o único motivo pelo qual eu posso contratar um profissional é que profissão vem de promessa, tem que ter uma promessa que ele sabe o que está fazendo. Agora o cara vai vir com tentativa e erro para aprender sucessiva e ininterruptamente, no meu caso, eu ponho o limite e falo, o limite, o senhor vai embora. Aí ninguém vai querer me atender. Exato. Porque as pessoas sistematicamente aceitam não ser respeitadas. Aí chegam e falam comigo, não, você fica aí. Enfim, é um problema desistir, né, gente? Meus caros, até mais.